Hoje nós vamos ler Lamentações 1 e 2 e Isaías 28. Lamentações 1. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhuma consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são seus chefes. Seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Sem forças fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinhas proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem? Todos vocês que passam por aqui, olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto, e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos, armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolada e desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram amarrados no jugo. Suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam, convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada. Estou atormentada no íntimo e do meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora, a espada a todos consome. Dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console.
Todos os meus inimigos sabem da minha agonia. Eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxeste o dia que anunciaste, para que eles ficassem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Lamentações 2. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Em sua ira, destruiu as fortalezas da filha de Judá. Derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes. Em sua flamejante ira, cortou todo o poder de Israel. Retirou sua mão direita diante da aproximação do inimigo. Queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor. Como um inimigo, preparou seu arco. Como um adversário, a sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo que era agradável contemplar. Derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. O Senhor é como um inimigo. Ele tem devorado Israel. Tem devorado todos os seus palácios e destruído as suas fortalezas. Tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Ele destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim. Destruiu o seu local de reuniões. O Senhor fez esquecidas em Sião suas festas fixas e seus sábados. Em seu grande furor, rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Entregou aos inimigos os muros dos seus palácios, e eles deram gritos na casa do Senhor, como fazíamos nos dias de festa. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou a trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem. Juntos, eles desmoronaram. Suas portas caíram por terra, suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações, e a lei já não existe. Seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães: onde estão o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, as suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. O que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la à cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la a fim de trazer-lhe consolo, ó Virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Todos os que cruzam seu caminho batem palmas. Eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É esta cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos escancaram a boca contra você. Eles zombam, rangem os dentes e dizem: nós a devoramos. Este é o dia que esperávamos, e eis que vivemos até vê-lo chegar. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra, que há muito havia decretado. Derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muro da cidade de Sião, corram como um rio as suas lágrimas dia e noite. Não se permita nenhum descanso, nem de repouso à menina dos seus olhos. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas.
Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Olha, Senhor, e considera: a quem trataste desta maneira? Deverão as mulheres comer seus próprios filhos, que elas criaram com tanto amor? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu os sacrificaste no dia da tua ira. Tu os mataste sem piedade. Como se faz convocação para um dia de festa, convocaste contra mim terrores por todos os lados. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu. Aqueles dos quais eu cuidava e que eu fiz crescer, o meu inimigo destruiu. Isaías 28. Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é este que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e as bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a seu povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, ela os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão dessa mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para ele se cobrir. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará sua ira como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito estranha,
e cumprir sua tarefa, tarefa misteriosa. Agora, parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutam a minha voz. Prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara, e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos fazer um panorama aqui. O livro de Lamentações de Jeremias, ele vai trazer um espírito de intercessão sobre o profeta, que é chamado de profeta chorão, né? Porque ele fica chorando sobre Jerusalém, se lamentando sobre aquilo que vai acontecer e aquilo que ele já tem visto acontecendo. Então, o que acontece? O profeta, ele só consegue ter esse espírito de intercessão quando, de fato, ele é passado pela prova. Não só o profeta, mas todo crente. E o que acontece aqui? Deus, ele fala assim: busquei alguém que estivesse na brecha, ou tapando a brecha, e nenhum homem achei. Então, por que ele fala isso? Porque é importante que estejamos em intercessão. É importante que estejamos em oração e em espírito de intercessão. Não só por nós, mas pela nossa geografia, pela nossa nação, pelo povo de Deus. Deus, ele tem mostrado as coisas que estão acontecendo e a forma como ele tem visto as coisas acontecerem. E o profeta é aquele que vê aquilo que Deus vê, ele sente o coração de Deus e lamenta. É como se o próprio Deus ele estivesse se lamentando daquilo que ele tivesse que fazer aqui, para que eles mesmos se levantassem antes de acontecer a profecia. Então, o que acontece? Lá no livro de Jeremias, que a gente já viu alguns capítulos atrás, eu não me lembro se no 16 ou 17, por ali Deus fala assim: se eu decretar o mal e eles se arrependerem, eu tornarei atrás e lhes farei bem. Então, o Senhor, ele olha, diz o que há de acontecer e o porquê que há de acontecer, para que o povo saiba onde está errando e ele se conserte. Então, aqui no capítulo 2, no verso 8, é bem interessante, porque ele diz assim, ó: o Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou uma trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem. Juntos eles se desmoronaram. Suas portas caíram por terra, suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados por diferentes nações. E a lei já não existe.
Seus profetas já não recebem visões do Senhor. Então, o porquê que o Senhor fala aqui de muros, de paredes e de portas? Ele está claramente estabelecendo limites aqui. O Senhor claramente está falando de fundamentos, de acessos e de limites. E o que que isso nos ensina? O Senhor está nos ensinando que, para que nós possamos acessar aquele lugar ali, aquela cidade, nós temos que ser um cidadão. Ou seja, para que eu entre na Jerusalém de Deus, no seu reino, eu preciso ser um cidadão de Jerusalém. Para que eu habite lá, eu preciso ser, de fato, um morador de lá, um cidadão de lá. E lá eu só estarei seguro se os muros estiverem em pé e se as paredes forem fortalecidas. Mas o que são as paredes e os muros? Os profetas, eles são as portas. O povo de Deus, eles são a boca de Deus. Salmos vai dizer assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então, quem são as portas? As portas somos nós. As cabeças, para quem já olhou aqueles filmes de época medieval, filme de guerra, aquelas cidades estruturadas que tinham, fortalecidas com aqueles muros grandes de pedra, tinham aquelas portas que desciam assim, geralmente por cima de um fosso de água. E aí eles tinham que tirar aquelas travas de dentro para que a porta descesse. Aquelas travas são chamadas de cabeça. É o que se usa hoje nas dobradiças, né? É um pininho com uma cabecinha em cima. Então, aquilo ali era de um tamanho gigante. Então, a Bíblia diz assim, que é para a gente levantar as cabeças e deixar a porta abrir para o Senhor entrar. E nós somos essas portas. Se nós não permitirmos que o Senhor ele entre por nós, nós não fazemos parte da cidade. Entende que nós somos o acesso que as pessoas têm, não só para nós habitarmos ali, mas nós somos portais eternos para que as pessoas acessem aquilo ali, para que as pessoas acessem o reino através de nós. Ontem eu fui cortar o cabelo e Deus me deu um horário específico para eu ir cortar o cabelo. E eu cheguei lá, tinha um rapaz antes de mim, e ele falou: "Não, pode cortar o cabelo dele aí primeiro, depois eu corto o meu". E aí o meu barbeiro foi cortar meu cabelo, e eu comecei a mostrar o vídeo da conferência e do menino, né, que foi curado, que eu coloquei sentado em cima do altar. E ele começou a ficar impactado, porque ele antes ele era do candomblé, foi criado no candomblé, ele é baiano, e já tem 12 anos que eu corto o cabelo com ele. E sempre que eu vou lá, eu dou uma pregadinha de leve, falando de milagres, de anjos, de prosperidade. Então o meu barbeiro já está quase um pregador, só falta ir na igreja. E aí nós estávamos falando a respeito dos milagres, a respeito das coisas de Deus. E esse rapaz do lado, ele fala assim: "Olha, eu posso te fazer uma pergunta? Eu estou me sentindo sem propósito, eu estou perdido na visão. Jesus, ele me salvou, mas eu estou perdido na visão". E aí eu já tinha cortado o cabelo, era a vez dele. O barbeiro parou de cortar o cabelo dele para que eu pudesse conversar com ele. Ficamos só nós três ali, ninguém mais entrou na barbearia. E lá tá sempre lotado. E eu comecei a dar uma aula para ele. Eu falei assim: "Você congrega onde?" E ele disse: "Não, é porque eu assim, eu sou católico, né?" E eu falei: "Não, mas você crê em Deus, não crê?" Ele crê. Eu falei: "Então, esquece placa de igreja. Eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou perguntando
aonde você congrega, porque nós congregamos em Deus. Ele é a nossa cidade forte. E aí o que que acontece? Comecei a dar uma aula para ele rápida, assim, sobre o apostólico, sobre como começou a igreja, sobre Constantino ter perseguido a igreja de Deus e feito um evangelho segundo o que ele achava que era para fazer, né? Não podemos matá-los, então vamos uni-los a nós. E aí todo mundo vira católico, né? Nasce ali a religião católica. E ele acaba com todos os líderes, acaba com todos os ministros. E todo mundo acaba virando padre, para resumir a história. E aí eu falei para ele, falei, olha, Deus ele instituiu pessoas diferentes para chamados diferentes e ministérios diferentes. E você claramente tem um ministério na Bíblia que quase ninguém conhece. Inclusive está num livro que pouco você lê, eu acho, que é o livro de Coríntios. Então lá fala do ministério de governo, e o ministério de governo, para quem tem visão, é empreendedora. Não só uma visão empreendedora, mas uma visão gerencial de pessoas, de negócios, de estratégia. E pessoas que Deus tem prosperado muito. E essas pessoas, via de regra, se não tem um discipulador, eles não sabem o que fazer com esse dinheiro e nem por que ganham esse dinheiro. Então você precisa de andar com alguém que tem uma experiência a mais do que você, para destravar o seu destino e te orientar. E aí ele falou assim: cara, você mudou minha vida. Em menos de 30 minutos, você me deu um panorama que eu nunca recebi de ninguém. Claro que eu tive que falar com ele com todo cuidado para não desmerecer a igreja dele, tudo aquilo que ele tem vivido, mas eu mostrei um panorama de Deus para ele que ele nunca tinha visto. E ele falou assim: eu estou prosperando tanto que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Só que eu estou perdido no propósito. E aí eu sentei na cadeira do lado e comecei a conversar com ele. E ele falou assim: eu vou lá na tua igreja para ver como é que é. Porque eu quero entender essas coisas que você está falando e conhecer. Eu sou empreendedor, eu sou gestão de publicidade, sou gestor de publicidade, e eu já li mais de 50 livros de negócios gerenciais, e eu tenho prosperado muito. Depois que eu vim para Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus começou a me prosperar muito. E eu falei do projeto do Karatê que nós temos na igreja, né? A conversa começou por aí. E ele falou que gosta de patrocinar esses projetos, que ele quer conhecer e tal, que ele quer me ajudar a patrocinar o projeto. E aí comecei a falar dessas coisas para ele. E ele achou diferente, né? Um pastor que anda de moto, eu estava de moto ontem. Um pastor que anda de moto, vai na academia. Um pastor que, quando dá tempo, vai na praia. De roupa de praia, né? Não de calça jeans e camisa. Então ele falou, cara, eu vejo que você não é quadrado, você não vive um evangelho quadrado. E eu tô vendo que você é diferente. E o porquê que eu tô contando essa história para vocês? Porque nós somos a porta. Para que as pessoas acessem o reino de fato, nós somos a porta, tá? E por que que Deus está falando aqui de trena, gente? No verso 8, Deus está falando assim, ele esticou a trena e não poupou a sua mão destruidora, fez com que os muros, as paredes se lamentassem, e juntos eles se desmoronaram, suas portas caíram por terra ali, ó. Aí vai dizer que no final, ó, profetas já não recebem visão do Senhor, porque profeta sem visão é profeta caído. Profeta sem visão de propósito é profeta que não serve para nada. Não tem segurança nenhuma cidade. Porque os profetas já não veem, são cegos. Nós entramos no tempo de Eli, que era gordo e cego, caiu, quebrou o pescoço. Então, o que que Deus está falando aqui, gente? Vamos lá para Isaías 28, olha, esse texto fecha muito bem, Deus é perfeito em tudo que faz. Deus ele vai dizer assim, ó, farei do juízo a linha de medir e a justiça o fio de prumo, e o granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Está falando aqui de uma cidade que já não existe, tá? E aí ele vai dizer assim, ó, olha que interessante, vocês já viram que Deus fala sobre falar em línguas em Isaías?
que por meio de lábios gaguejantes ele falará a esse povo, ou por meio de uma língua estranha, ou por lábios trôpegos, aqui em Isaías 28:11, ó. Pois bem, com lábios trôpegos ou gaguejantes e língua estranha, Deus falará a este povo. É interessante que Deus ele começa a falar aqui de uma liberdade no espírito, o qual nós antes não conhecíamos. E o Senhor diz assim, que ele vai falar através de lábios gaguejantes, ou seja, através do falar em línguas, através de mistérios no espírito. Porque o pessoal faz assim, ó, o qual dissera, esse é o lugar de descanso, deixe descansar o exausto, esse é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Deus está dizendo, deixa o povo descansar, o reino é para descansar, o reino é para exercer o Shabat, é para ter paz no espírito. Não é descansar de trabalho somente, mas descansar no espírito. E aí o povo, porque o Senhor lhe dirá ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço, sejam capturados. Ou seja, o povo vai dizendo, olha, não pode usar brinco, olha, não pode fazer isso, olha, não pode andar de moto, olha, não pode ir na piscina, olha, não pode ir na praia, olha, não toque, não veja, não ouça, não prove. É o que diz o Novo Testamento, né? Então, existe uma palavra no Novo Testamento que é muito significativa e eu sempre procuro levar isso para mim, que os gentios, quando se converteram lá de Antioquia, eles vão procurar os apóstolos em Jerusalém e eles perguntam, o que a gente vai fazer agora com esse povo aqui? Como é que nós vamos liderar esse povo que não conhece o regime da Torá? E aí eles dizem assim, olha, diz para eles que não comam carnes sufocadas, que guardem o sábado. E ele dá 4 regrinhas, né? Que não comam carnes, que se guardam da prostituição e que não comam carne sacrificada a ídolos. E aí o que acontece? E demais coisas não lhe imporemos, eles respondem assim, porque esses já têm a palavra. Então, se a Bíblia não diz que nós devemos fazer alguma coisa, quem sou eu para impor o que deve ser feito? Se a Bíblia não proíbe que eu faça algo, quem sou eu para proibir alguma coisa? Porque a Bíblia já nos traz tudo aquilo que o Senhor nos deixou de trilho, entende? Para que haja paz para o cansado dentro do reino. E aí o Senhor vai dizer assim, ó, porque a trena, né? Apocalipse 21 vai nos dizer assim, me levou no espírito e a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa. Então lá o Senhor, de alto da cidade de Sião, ele vai dizer, ó, lamente-se virgem e tal, né? E aqui ele já está em cima do monte e ele vai dizer, me mostrou uma cidade santa que descia do céu, da parte dos céus e resplandecia com a glória de Deus. E aí ele vai dizer assim, ó, tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos às portas. Então, entenda que Deus, ele coloca as portas de pé para que a cidade dele subsista. E são 12 porque seguem princípios que Deus deu às 12 tribos e aos 12 apóstolos. É simples. Então, o Senhor é aquele que estabelece, ó, o muro da cidade, verso 14, Apocalipse 21:14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Certo? Então, o anjo que falava comigo tinha uma vara de medir a cidade, ou seja, uma trena, e as suas portas e os seus muros. É interessante, né? E a cidade era quadrangular, de comprimento e de larguras iguais. Ou seja, o princípio é sempre o mesmo. O princípio é sempre o mesmo. O princípio de Deus é imutável. E não lhe porei coisas a mais. Não lhe imporemos coisas a mais do que a palavra não fala. O princípio é imutável. Nos basta a palavra de Deus. Nos basta aquilo que o Senhor já nos deu para que nós vivamos em paz
e prosperemos na sua presença. Então, Jeremias, ele está se lamentando porque ele está vendo aqui os líderes, capítulo 2, verso 10, os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio. Despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam-se até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, ou seja, ele não tem paz, ele não tem descanso. Por quê, gente? Porque os líderes, eles estão perdidos. Os profetas estão sem visão. Os líderes do povo estão impondo peso sobre o povo. E Deus está dizendo: deixem o cansado descansar. Que essa cidade chamada Jerusalém, Jerusalém quer dizer cidade da paz, Jerusalém, cidade da paz, deixem o cansado descansar. O Senhor é o nosso alto retiro, o Senhor é o nosso alto refúgio. Estar nele não é pesado, trabalhar para ele não é pesado, porque quando trabalhamos para ele sem peso no coração, é aí que descansamos, é aí que somos ministrados. Então, por exemplo, quem nunca fez visita para os irmãos, junte-se com os irmãos aí da igreja e faça uma visita para alguém, para edificar alguém. Você vai ver que você vai ser o mais renovado. Quem faz a visita é o mais ministrado do que aquele que recebeu a visita. Ele é mais fortalecido. Se tiver doente, é curado. Porque Deus, ele ama essas coisas. Deus ama aquele que assiste a sua igreja. Ele diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Jeremias, ele está clamando e está gritando em alta voz, e os líderes, eles não querem ouvir a voz do Senhor. Por isso eles se lamentam. Mas em Jerusalém, haverá algo especial. Em Isaías ele vai dizer: esse é lugar de descanso, deixem o exausto descansar. Esse é o lugar de repouso. E aí no último versículo, no 26, ele vai dizer assim, o seu Deus instrui, ou seja, princípios, e lhe ensina o caminho. Princípios é a palavra, é imutável, gente. O Senhor, ele não debulha o endro com a trilhadeira, e sobre o caminho não faz passar a roda de carro. Tira-se o endro com a vara e o cominho com um pedaço de pau. Ou seja, Deus, ele não faz as coisas esculhambadas, trocadas de qualquer maneira e grosseiramente. Ele até corrige quando tem que corrigir, mas tudo tem o seu lugar e o seu tempo. É preciso moer o cereal e fazer o pão. Por isso ninguém fica trilhando para sempre. Ou seja, colheu, dá destino àquilo que você colheu, aquela colheita que você teve, não fica só para você, alimenta os outros. Deus ministrou teu coração, Deus trouxe uma palavra, seja útil no reino, seja porta para os outros. Leve a palavra de Deus, leve uma palavra de conhecimento, ore pelas pessoas, libere sobre eles uma palavra de profecia, de cura, de graça, para levantar o caído. E o último versículo diz assim, isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Gente, isso aqui é perfeito. Por quê? A Bíblia nos diz que a Nova Jerusalém, ela não vai ter luz do sol. Diz que o Senhor, ele é a própria luz. E o porquê que a gente tem que entender isso? Olha só. A cidade não precisa de sol. Apocalipse 21, 23. E nem de lua que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o cordeiro é a sua lâmpada. Olha só. Por que que diz aqui que a luz do Senhor que ilumina a cidade? E lá em Isaías fala de sabedoria e conselho. Porque no hebraico, quando a gente fala de iluminação, a gente fala de ensino, de sabedoria, de conselho. Quem discipula alguém, ele traz luz sobre alguém que está em trevas. É isso que quer dizer discipulado no hebraico.
Então veja que aquele que andar em princípios, ele estará sempre debaixo da luz do Senhor, eternamente. Aquele que viver a sua palavra eternamente, ele já entrou no reino e está habitando na Nova Jerusalém. Ele só está aguardando o tempo em que o Messias volte para governar de dentro dessa cidade. Mas ele já vive a Nova Jerusalém. As nações andarão na sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As portas jamais se fecharão, pois ali não haverá noite, ou seja, os profetas nunca mais se calarão, pois terão a visão do reino, pois terão a visão de Deus, terão a glória do Senhor para ser transmitida às pessoas. Ou seja, onde eles estiverem, eles são portadores da luz do Senhor. E trarão luz sobre as pessoas, não haverá mais noite. Onde há uma boca de Deus na terra, não haverá mais noite, as trevas serão dissipadas. Nela jamais entrará algo impuro. Por quê? Porque o profeta, ele tem que estar acordado, gente. O profeta, ele é a porta, nós somos a porta. Nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já foram deixadas para trás. Nele temos descanso, nele temos ensino, sabedoria e conselho. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.